Excelentíssimo Padre João, querido povo de Deus, estamos celebrando hoje o quinto domingo da Páscoa. Domingo esse que nós somos chamados a refletir e meditar sobre a nossa vivência de fé, de modo especial sobre o seguimento de Jesus, aonde o Evangelho nos conduz e nos coloca sobre um diálogo profundo entre Jesus e os seus discípulos. Evangelho esse que sempre, às vezes, nós ouvimos em velório. Por quê? Porque Jesus diz: não perturbeis os vossos corações. Chama-nos a atenção para que nós não precisamos ficar de corações perturbados. E ainda diz: tende fé em Deus e tende fé em mim também. O que é que faz o coração do ser humano ficar perturbado? O que é que faz o coração do ser humano ficar agoniado? O que é que faz o ser humano ficar angustiado? A ponto de, quando a gente conversa com pessoas que estão angustiadas, com o coração perturbado, às vezes o que ele diz? A minha vida não tem mais sentido. Por que a vida do ser humano às vezes chega num ponto de não ter mais sentido? Justamente por causa disso, que não tem fé em Deus e em Jesus Cristo. Para que nós possamos ter uma vivência de fé, para que nós possamos ter um bom relacionamento, para que nós possamos ter uma vida que tenha gosto, é necessário nós colocarmos Deus na nossa vida. É necessário nós colocarmos uma pitadazinha de Deus em nossa vida. Não é assim que se faz quando vai preparar uma refeição. O que é que se coloca? Coloca o tempero na refeição, porque senão, quando chegar à mesa, o que é que vão dizer? Esta comida ou este bolo não tem graça. Não tem graça nenhuma, porque não tem gosto. E o que dá gosto à nossa vida é Deus. É Deus que faz com que a nossa vida tenha sentido. Portanto, quando alguém diz: ah, padre, a minha vida perdeu o sentido, eu digo à pessoa: você sabe por que a sua vida não tem sentido? Você sabe por que a sua vida perdeu o sentido? Porque você perdeu Deus. Você não coloca Deus em sua vida. Mas acontece que na maioria das vezes nós vamos encontrar muitos católicos, muitos homens e mulheres que dizem: ah, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. E aí leva a sua vida acreditando em Deus, só que não segue o segundo conselho de Jesus. O que é que Jesus diz? Tende fé em Deus e tende fé em mim também. Não basta só ter fé em Deus, não basta só dizer eu acredito em Deus, tem que ter fé em Jesus também, porque tendo fé em Jesus, nós somos chamados a uma vivência de comunidade, nós somos chamados a uma vivência de fé. Quando nós temos fé em Deus e temos fé em Jesus, a nossa fé, ela começa a ter sentido. Quando nós temos fé em Deus e temos fé em Jesus, nós não corremos o risco de ter um pé na Igreja Católica e outro pé no protestantismo. Quando nós temos fé em Deus e fé em Jesus, nós não corremos o risco de ter um pé na Igreja Católica e outro pé no candomblé, no espiritismo, em outros segmentos que está se tornando moda no meio dos católicos. É católico, mas vive uma vida de fé na Igreja Católica e segue outras denominações. É católico, mas vive uma vida de reuniões em outras crenças. Isso é ter fé em Jesus? Não é ter fé em Jesus.
Pode até ter fé em Deus, mas não tem fé em Jesus. Não acredita em Jesus. Porque quando nós acreditamos em Jesus, nós devemos se doar, nós devemos se dedicar por inteiro. Não tem como ficar em cima do muro. Sou meio católico, meio espírita. Sou meio católico, meio protestante. Não. E isso está cheio na igreja católica. Por quê? Porque quando nós somos chamados a seguir Jesus, nós somos chamados a tomar uma decisão. Decisão radical na nossa vida. Tudo aquilo que distancia nós de Jesus, devemos deixar de lado. Tudo aquilo que nos distancia de Cristo, devemos deixar de lado. E ser somente católicos, apostólicos romanos, numa vivência de fé no nosso dia a dia, praticando a nossa fé no meio dos nossos irmãos, na nossa vida de comunidade. É o que nós ouvimos na primeira leitura. Os cristãos das primeiras comunidades já estavam queixando. Queixando o quê? Porque dizia que os apóstolos não tinham mais tempo de atender as viúvas, atender os órfãos, atender isso, atender aquilo, para a parte social da vivência de comunidade. O que é que os apóstolos dizem? Isso não é minha função. Tem que escolher pessoas de bens entre vocês para poder fazer essa função. Tem que escolher pessoas de boa índole entre vocês para poder fazer isso. Tem que escolher pessoas de respeito dentro da comunidade para que possa prestar esse serviço, para que possa contribuir. E é isso que nós fazemos na igreja. A igreja não é o padre que faz tudo sozinho. Na igreja não é o padre que chupa a cana e assovia no mesmo tempo. Já tentaram fazer essa experiência? Chupar a cana e assoviar? Não vai dar conta. Ou faz uma coisa ou faz outra. Na vida da igreja também é assim. Cada um tem o seu lugar. Cada um tem a sua função. O padre tem a função dele como sacerdote. O leigo tem a função dele como leigo. E deve viver a sua fé como leigo. Agora, acontece que tem leigo que ele quer ter uma vida de padre. Quer viver como... Você não é padre, criatura. Você é leigo. Você não é freira, quer ter uma vida de freira. Você é freira? Não. Você é religiosa? Não. Você é leiga. Você tem que viver a sua vida de leiga com autenticidade. Você tem que viver a sua vida de leigo com autenticidade. Você não é padre. Assim como também tem padre que quer viver uma vida de leigo. Não, você é sacerdote. Você é padre. Você tem que viver como padre. Na vida da igreja está esse modismo. É padre querendo ter uma vida de leigo e leigo querendo ter uma vida de padre. Não existe isso. Isso é uma crise de identidade eclesial. Isso é uma crise de identidade religiosa. Daqueles que não entenderam qual é o seu papel, qual é a sua função, qual é a sua obrigação dentro da igreja. Por que não entenderam? Porque eles só têm fé em Deus. Não tem fé em Jesus. Porque quando você tem fé em Jesus, a sua fé se torna serviço, a sua fé se torna doação, a sua fé se torna missão. E você leva uma vida de fé muito boa e maravilhosa. Na vida da igreja nós temos muitos e muitos leigos que viveram a sua vida de leigo como leigo. Viveram a sua vida de leigo na vida da comunidade. E se doaram por inteiro, se doaram por completo, mas como leigo. Assim também como tivemos padre que se doou a sua vida por completo como padre. Eu estive agora no Nacional, no Encontro Nacional dos Presbíteros. Assim como tem o Encontro Nacional da CNBB, dos bispos, tem também dos presbíteros, que é a CRP, que é dito. E lá nós estávamos reunidos em torno de 600 padres, representando toda a região do Brasil. E uma das coisas que eu questionava era justamente isso. Por que é que os sacerdotes, a maioria dos sacerdotes hoje vive com crise de identidade sacerdotal? É sacerdote se candidatando
a prefeito, é sacerdote se candidatando a vereador, é sacerdote querendo ser cantor. Precisa ser padre para ser isso? Não precisa. Isso, para você ser isso, não precisa ser padre. Então você não quer ser padre, para que você se ordenou? Isso é função dos leigos. Ah, mas eu quero ser cantor, quero ser estrela. Pois abandona o ministério e vai ser cantor e vai ser estrela. Nós tivemos lá o padre Zezinho, um exemplo de padre de mídia, esteve lá conosco. Padre Zezinho, ele nunca quis deixar de ser padre para ser cantor, apesar de que a vida dele foi ser compositor e cantor. Mas ele continuou com a sua essência de padre. Continuou com a sua essência de padre hoje com 88 anos. Dá um testemunho excelente do que é ser sacerdote e ter uma vivência midiática. Justamente porque o nosso tema era esse, o contraste entre a vida sacerdotal e os meios de comunicações e redes sociais. Então, na nossa vivência de fé, nós somos chamados a viver a nossa fé conforme a nossa identidade católica, conforme a nossa identidade de cristão. Por quê? Porque é isso que Jesus quer. Quando ele diz, não perturbe os vossos corações, tende fé em Deus e tende fé em mim também. Por que ele diz que tem que ter fé em ele também? Mas na frente ele mesmo dá a resposta. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso que temos que ter fé em Deus, mas também ter fé em Jesus. Porque é Ele que nos conduz ao Pai. É Ele que é o caminho. É Ele que nos direciona até Deus. Ah, padre, então quem só tem fé em Deus e não tem um segmento de Cristo não vai para o céu? Não sei. Deus não me revelou isso ainda, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Isso aí é só você e Deus, ou quem segue e Deus. Não fiquei padre para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno, não. Eu fiquei padre para poder dizer qual é o segmento da vivência em Cristo para chegar até Deus. Agora, se a pessoa vai ou não, vai ser salvo ou não, já é problema da pessoa, não é problema meu. Já aí é questão dele com Deus. Não fiquei padre para definir isso. Mas o certo é que Jesus nos faz esse convite, para que nós tenhamos um discernimento na fé. E esse discernimento se dá no segmento. Assim como os primeiros discípulos escolheram os homens de boa fé. Nós vimos ali Estevão, que é um dos primeiros mártires da igreja, primeiro diácono mártir da igreja é Estevão. Tanto é que ele é patrono dos diáconos permanente. Estevão, que se doava a sua vida como leigo na vivência da fé. Também nós somos chamados a viver a nossa fé na vida de comunidade. Leigo como leigo, sacerdote como sacerdote, religiosa como religiosos, religiosos como religiosos. Não adianta querer inverter as ordens, não adianta querer ser aquilo que você não é por essência. Você não é padre, você não é religiosa. Como é que você quer ter uma vida de religiosa, sendo que você tem uma família? Como é que você quer ter uma vida de padre, sendo que você tem uma família? Como é que você quer passar o tempo todinho dentro da igreja, rezando, com as mãos postas para o céu, esbabacada diante do Santíssimo, sendo que você tem uma família para você cuidar? Você tem sua casa, tem seu esposo, tem seus filhos. Reze, mas também tem a sua obrigação de leigo. Reze, mas também tem a sua obrigação de pai de família e de mãe de família. Ah, mas eu acho bonito a vida dos padres. Pois bem, você não ficou padre, agora você vai seguir a sua vida de pai de família. Ah, mas eu acho bonito a vida das religiosas. Mas você não ficou freira, você é mãe, você vai seguir a sua vida de mãe na família. É essa a sua missão, é essa a sua vocação, servindo a família e a igreja e vivendo a sua fé na família e na igreja. E assim você consegue
ter esse seguimento de Cristo, aquele que aponta que Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.